Bora pra cozinha? Conversar. Qual é o desafio cozinhar. de hoje? O desafio é 2 receitas mais do que especiais pro pessoal de casa. Receita doce e de sal. Vamos lá, então. A gente começa com qual hoje? Você que manda aqui no programa. Ai, vamos fazer então a receita do pão? Do pão, vamos começar com pão. Mas o pão também é doce? O pão, ele não é salgado, mas também não é doce. É um meio termo, de maneira que você consegue tomar café com ele, você consegue comer com algo salgado também. Entendi. Mas, Ana, este pão é diferente, porque esse é um pão de Santo Antônio. Então, esse pão aqui, ele tem uma peculiaridade que na hora que estiver solvando, eu vou ensinar para vocês o que é que acontece, como é que a gente pode fazer. Porque é um pão para partilha, é um pão banhado pela fé, é um pão abençoado. A gente pode dizer que, eu poderia dizer que o alimento mais abençoado é o pão. É verdade. Não é? É o pão. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, eu fico que você está sabendo é coisa de Santo Antônio, hein? Tô sabendo muita. É, né? A equipe toda pesquisou pra gente fazer um programa recheado de informações pro pessoal que tá em casa também. O pessoal de casa merece. Muito bem, gente. Eu vou ensinar aqui uma receita de pão, um pão de Santo Antônio muito rápido, muito fácil, que você pode fazer na sua casa ainda hoje. Você pode fazer, é rápido. E se você, o tradicional realmente é o pão de Santo Antônio, porque esse pão a gente leva a partilha, né? A gente partilha com os mais pobres, partilha com os vizinhos, com a família e ainda muito mais. Se fala que o pão de Santo Antônio a gente faz o pão pequeno, depois a gente coloca ele junto com o mantimento para que ele possa abençoar os mantimentos, para que nunca falte mantimento na casa da gente. Entendi. Entendeu? Na sua casa você precisa colocar um pão desse. Lá na dispensa, deixar um pãozinho lá de Santo Antônio. Então eu vou colocar aqui no liquidificador. Primeiro eu vou começar com os líquidos. Eu vou colocar aqui um copo de leite. Eu gosto de fazer passo a passo para as pessoas verem. Então aqui tem um copo de leite, a produção já mediu. Um copo de leite no liquidificador. Ana vai me ajudar aqui, porque eu preciso de ajuda. Não é? Pra bater, vai colocar. O desafio vai ser meu. Agora aqui eu vou colocar aqui 3 ovos. 3 ovos. Aqui, não é? 3 ovos aqui dentro. Certo. Então foi o leite e foi os ovos. Eu vou colocar os líquidos porque fica mais fácil para depois mexer o liquidificador, entendeu? Bom. Eu vou colocar água também, não é? Então a gente tem aqui um copo, 250 ml de água. Isso. Então a gente vai colocar água aqui. Estamos colocando os líquidos. Olha como é fácil esse pão. Aqui. A gente vai colocar também o óleo, não é? Então o óleo é um copo, 2 dedos de 2 dedos. Então você coloca um copo e coloca médio 2 dedos de óleo. Aqui, ó. Que é a gordura necessária. Certo. Aqui. Muito bem. Uma pitada de sal. Confere aí, Ana. Isso mesmo, uma pitada de sal. Uma pitada de sal. O açúcar vai agora também? Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater isso aqui, depois eu vou acrescentar o açúcar. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Então nós já colocamos aqui para você de casa, novamente, para você pegar a receita fácil. Nós colocamos aqui o leite, que foi uma xícara. Uma xícara de café de leite. Sim. Nós colocamos água. Um copo ou 250 ml de água. 2 dedos de óleo. Isso mesmo. 3 ovos e uma pitada de sal. E agora? Bater. Não tem mistério. Vou bater rápido. Agora eu vou colocar açúcar. Quanto de açúcar que tem aqui? De açúcar é um copo ou 250 gramas de açúcar. O açúcar é o que dá cor ao pão. Se você não colocar açúcar, ele não tem como corar. Então ele vai dar douradinho é o que vai ficar douradinho, o pão ficar douradinho é o açúcar. Se você não colocar açúcar, o pão vai ficar branco, amarelo, vai demorar no forno, vai ficar seco. Então você tem que saber a quantidade de açúcar. Se você gosta de mais açúcar, que é um pão mais doce, pode colocar um pouquinho mais. Mas quanto mais açúcar, ele demora mais para fermentar também. Porque o açúcar e fermento são 2 coisas que não combinam muito bem. Então você tem que ter a medida certa para essas 2 coisas. Entendi. E aí a gente sempre acrescenta também uma pitadinha de sal para realçar o sabor. Uma pitada de sal eu gosto porque o sal realça o sabor. Inclusive quando a gente vai fazer bolo também a gente coloca uma pitada de sal. Aqui é fundamental colocar o sal porque ele dá esse equilíbrio. Então todos os ingredientes líquidos estão aqui. Agora eu coloquei o açúcar, vou bater mais uma vez. Pronto,
pronto, não tem mistério nenhum. Fácil demais, até a Ana Lídia vai aprender a fazer. Isso daí eu faço. Eu tenho pouca prática na cozinha. Aqui tem 1 quilo de farinha de trigo, confere? 1 quilo. Isso mesmo. Tem 1 quilo de farinha de trigo, você escolhe a farinha de trigo que você quiser sem fermento, né? Okay. Eu vou deixar um pouquinho fora pra gente dar o ponto. Aqui tem a farinha, aqui tem o fermento. Ok? Uhum. Se 2 for pacotes, então, 20 gramas. 2 pacotes de fermento biológico seco. Se for aquele fermento fresco, você vai bater ele aqui no liquidificador. Tá. Como é o seco, a gente coloca aqui. E agora você mistura o fermento, não tem mistério nenhum. Todo mundo consegue fazer esse pão. Não tem mistério, porque tem pessoas que têm medo de cozinha, tem medo de não acertar fazer, não tem... Não, o pão, gente, é mais fácil que bolo. Bolo tem mais etapas, entendeu? Mas pão é muito fácil. Pão não tem mistério. A pessoa Eu gostei. A pessoa para não saber fazer um pão, ela tá muito crua, viu? Ixi, Maria. Ai, meu Deus. Esse daí eu tenho que testar lá em casa, para abençoar minha casa, meu lar, meu casamento, tudo. Ó, aí. E daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer o bolo também. O bolo tem mais etapas, mas também é fácil. Então aí a gente misturou o fermento. Uhum. Se fosse o fermento fresco, eu colocaria aqui. Aqui estão todos os ingredientes líquidos. Agora a gente vai misturando aqui aos poucos. E essa farinha que ficou aqui fora? Essa farinha que ficou aí fora para ir dando o ponto junto. Vai ser depois, então? Depois. Tá. Vamos devagar aqui, ó. Aqui eu vou mexendo e vou chegando no ponto. O segredinho tá aí? Em mexer devagar, encontrando o ponto? O pão não tem segredo. Pão não tem segredo. Se você segue a receita, os ingredientes, não tem segredo nenhum. Certo. Ele vai crescer, ele vai ficar bonito. Não tem segredo nenhum. É uma coisa muito fácil, muito prática. E o pão, se você tem fermento, farinha e sal, já dá um pão. Só isso? Só. Fermento, farinha e sal. É. Mas, já é um pão. gente... Receita prática, econômica, do jeito que a gente aqui em casa gosta de ver. É, né? Né? A gente acrescentou um pouquinho mais de farinha. De farinha, vou colocar um pouquinho aqui. mais da mistura. Se faltar farinha, a produção vai trazer farinha pra gente mexer aqui. Tá. Mas aqui a gente vai dando ponto. Em casa, a gente já pode fazer isso até com a mão, mexendo já, para ele começar a dar o ponto. Porque a gente vai... Aproveitar que hoje é sábado, finalzinho de tarde, dá para fazer ainda hoje ou amanhã aí para família, né? Você sabia, Ana, que em casa eu gosto de fazer pão no sábado, né? Quando eu tô de folga em casa, no sábado à tarde, eu sempre faço uma massa de pão e deixo fermentando. Porque depois, no café da tarde de sábado, não tem coisa melhor do que comer um pão fresco. Com um cafezinho ali, ó. E depois, no domingo, você continua comendo esse pão que você fez no sábado, né? No domingo. E se sobrar, você come na segunda ainda. Com a manteiguinha também funciona. Vou botar mais um pouco. Você vai dando ponto. Vai precisar de mais, será? Não, vamos tranquilo. Vamos tranquilo, porque pão é uma coisa muito abençoada, porque rende, né? Rende. Essa massa aqui, a gente vai ensinar esse pão que a gente fala que é o pão do Santo Antônio, que é um pão praticamente igual a todos os pães. O que torna-se o pão do Santo Antônio é a sua fé, é a sua capacidade de partilhar com as pessoas. Esse pão aqui, com essa massa você pode fazer esfirra, serve para fazer esfirra. Com essa massa você pode fazer um enroladinho de queijo, e de salsicha. Ah, que delícia! Essa massa é uma massa versátil. Que bacana, então é uma massa base para várias outras receitas aí também. Não tem segredo nenhum. Eu vou pedir para a produção trazer um pouquinho de farinha de trigo para mim, para eu abrir a massa. Tá chegando já. Tá chegando ali. A produção vai trazer mais um pouco, porque aí a gente colocou 1 quilo de farinha de trigo aqui, mas a gente sabe que na hora de dar o ponto, aí você precisa de um pouco mais para polvilhar. Eu vou pedir ajuda a você, Ana, para que você tire essas coisas daqui, porque eu vou abrir a massa aqui. Então. Me ajuda aí, porque atrás de um grande homem você tem sempre uma grande mulher. Esse caso não tão grande assim, mas... Não. Muito bem. Aqui a gente vê que ela começa a ficar um pouco pesada, porque a massa... Tira esse liquidificador também, por favor, e esse sal pode tirar tudo, porque eu vou abrir a massa aqui. Eu vou tirar o meu relógio. Ai, socorro, quase que eu tiro com fio. Sem fio. Ai, meu Deus do céu. Muito bem. Aqui você vai colocar um pouco de farinha. E você vai jogar essa massa
para a mesa. Parte boa, né? De colocar a mão na massa. Olha aí, ó. Mão de apresentadora não suja, hein? Aqui a gente só come. Lembrando você de casa que a gente sempre higieniza as mãos aqui antes. A gente higienizou a nossa bancada aqui da nossa cozinha também. Então tá tudo certinho, tudo nos confortos. Olha aí. Aqui você pode me recolher. Posso. Como minha ajudante master. Olha, ainda sobrou um pouquinho aqui. Depois a gente dá um jeito então nisso. Então tá bom. Agora aqui a massa não tem mistério. Só para você ver que a gente vai dando ponto nela aqui, ó. Mão na massa mesmo, ixi. Aqui. Vamos organizar aqui, Santo Antônio tá caindo. Aqui a gente vai fazendo, vai solvando a massa. Tem jeitinho, né? Claro, eu sou filho de padeiro. Olha aí. Não sabia disso, não? Não sabia. Não. Mas, gente... Cada programa a gente vai revelando, viu? Cada vez que vem aqui, então a gente vai descobrindo um pouquinho mais sobre a sua história. Essa massa você vai solvando ela, vai abrindo, vai solvando, aí ó. Ficou no ponto certo. Não pode colocar farinha demais, senão ela fica dura. E massa dura demora para fermentar e o pão fica seco. Tá bem fofinha, a gente vê que tá bem macia. Viu como tá macia? Aí, ó. Massa fácil de fazer. Tá dando certo aqui porque tem as bênçãos de Santo Antônio, viu? A gente tá até ali com a imagem. Temos hoje São Benedito, Santa Marta e Santo Antônio ali protegendo, abençoando a nossa cozinha. E aqui atrás tem irmã Santa Dulce. Santa Dulce, verdade. Hoje esse programa tá mais do que abençoado. Tá vendo como eu sei onde é que estão as coisas aqui na cozinha? Já tá em casa, já é de casa. Você pode abrir como você quiser. Essa massa aqui, eu vou deixar ela fermentando. Quanto tempo? Até ela dobrar de tamanho. Tá. Se o dia estiver quente, é mais rápido. Se o dia estiver frio, demora mais. Então é bom deixar mais ao sol também? Ou não tem precisa isso? necessariamente deixar o sol, né? Tá aqui. Essa massa, eu já tenho uma outra fermentada aqui, ó. Eu já tenho uma outra. Surpresa na nossa Então cozinha. essa aqui está aumentando. Essa aqui você vai deixar de lado. Deixa Então, esse é o quietinha. segredo. Vamos eu vou colocar. pôr ela aqui. Tá bom. Viram aí? A massa tá aqui. Vai deixar descansar? Vou deixar fermentando. descansar. Deixa eu colocar ela ali também. No Essa cantinho. aqui já está descansando. Eu vou abrir um pedaço desta massa e vou... Fazer uma bolota. Mas você tem que fazer uma bolota bonitinha, né? Que ela amarre. Que lindo! E aí, eu tenho uma assadeira aqui. Já está untada? Você já está untada. Você vai colocando... Por que que eu estou fazendo eles menores assim? Porque o pão de Santo Antônio, aqui ó. O pão de Santo Antônio a gente faz para distribuir. Então eu vou colocar aqui ele menor. Então a gente faz esse movimento circular, ele também é parte do processo? Esse movimento circular que eu estou fazendo aqui, eu estou costurando o pão por baixo para ele para a bola não abrir. Entendi, para ela ficar ali firmezinha. É, aqui, ó. Então olha só com minha mão como é que ela faz no jogo, não é? É verdade. Ela faz no jogo. Então ela segura aqui. Se você fizer a bola assim, não funciona, não é? Então você tem que fazer, não é? Você tem que fazer assim, ó. E apertando e Como movimentos se circulares. ele tem uma costura por baixo. Você vai apertando com Mas, os dedos. gente... Tem todo um jeitinho com os dedos mesmo. Viu aí? Olha que legal. Aí ele vai ficar firme por baixo e você vai pôr aqui. Bom, não tem mais segredo. Este você pode fazer em bolinhas. Aqui, a Rafaela, nossa ajudante aqui, fez bolinhas maiores. E aqui ele subiu e formou como se fosse essa grande rosca. Sim. Não é? Você pode fazer assim também, estilo pão italiano. Dessa forma. Sim. Não tem segredo. Você pode abrir e colocar numa forma de. Naquela forma que lembra pão de forma. Verdade. Você pode abrir essa massa aqui e fazer várias formas. Eu indiquei essa assim, porque o que acontece? Qual é a dica? Você fazendo assim, ele vai crescer. Você pode fazer pequeno, você pode fazer bem pequeno. Depois que ele cresceu, você dá a bênção no seu pão. Você pode abençoar o seu pão. Não é? Se tiver um padre que abençoa, ótimo. Se não tiver um padre, você faz uma oração. Abençoa o seu pão. E depois este pão pequeno você pode guardar dentro da lata do feijão, dentro da lata da farinha, dentro da lata do arroz.
não é? Porque o pão abençoado de Santo Antônio, para que não falte nem na nossa casa nem o arroz, nem a farinha, nem o alimento. Eu Então, gostei. e aí o que acontece? Você dá de presente. Então você faz isso aqui e você entrega para um amigo, para uma amiga, para um vizinho, e é o pão abençoado de Santo Antônio. É assim que se torna esse pão que se multiplica, desta forma. Então essa é uma dica. Gostaram aí? Gostei demais. E será que o pessoal de casa gostou também? Conta aí pra gente nas nossas redes sociais. Conta pra gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, o pão de Santo Antônio. Só uma dúvida aqui, no forno quanto tempo? Depois que esse pão que você amassou a massa, não é? Você modelou o seu pão, você vai deixar, ele vai dobrar de tamanho. Ele vai dobrar de tamanho. Isso pode ser meia hora, pode ser 1 hora, pode ser 1h30. Você tem que olhar, tem que conhecer. Dobrou de tamanho, você liga o forno a 180 graus e coloca no forno. E ele, na hora que ele começa a ficar moreno, você tira. Isso pode ser em torno de 20 minutos no máximo. O pão depende da quantidade de açúcar. Quanto mais açúcar, mais rápido o assamento. Quanto menos açúcar, mais demora um pouco mais. Entendi. Então, para você ir de casa, papel e caneta na mão para anotar os ingredientes aqui para esse pão especial abençoado de Santo Antônio. Então, você vai precisar de um copo ou 250 gramas de açúcar, um copo 250 ml de água, um copo, o que equivale ali a 2 dedos de óleo, 3 ovos, uma pitadinha de sal, uma xícara de café de leite, 2 pacotes de fermento para pão, ou 20 gramas, e 1 quilo de farinha de trigo. A gente viu que o modo de preparo é facinho. Se você tem alguma dúvida, daqui a pouquinho, tudo isso vai estar lá no nosso portal paieterneo.com, ingredientes, modo de preparo. Daqui a pouquinho também você confere o vídeo aqui do programa na íntegra, para você acompanhar, rever, porque o nosso cenário está digno de rever várias vezes, né? Tá lindo demais. Muito bem. Não tem coisa melhor do que um sábado, né? É um verdade. sábado a gente descansando em casa, nesse tempo de pandemia. Então faz um pão aí na sua casa, viu? Faz, é rápido. Esse fermento biológico, esse fermento seco, tudo quanto é supermercado tem. Você vai na esquina, compra o fermento, compra 1 quilo de farinha de trigo, 3 ovos, um pouquinho de leite, um pouquinho de óleo que você já tem na sua casa perto do seu fogão. Mistura tudo, faz o seu pão. Você vai ver, faz a primeira vez. Se você for ousado, você pode com essa massa fazer também uma massa de pizza, entendeu? Abrir. E aí fazer um recheio e comer uma pizza à noite com essa mesma massa, tá bom? Bacana. Então, Agora eu quero experimentar, vai ver se ficou bom. Ah, agora você vai Eu experimentar. posso pegar com a mão mesmo? Pode, Eu tô higienizando pode aqui. experimentar. Pegar uma bolotinha? Pode Eu experimentar. quero. O senhor quer também? Pegar um pedacinho comigo? Vá. Vem, vamos pegar. Muito bem. Ó, peguei um pedacinho grande, É. generoso. Vamos ver se é bom. Tá fofinho, olha. E tá quente esse aqui. Quentinho hein? ainda. Tá quente e bonito. Vamos junto. Vamos lá. Que delícia! Tá gostoso, né? Muito bom. Muito bom. Faltou aqui uma manteiguinha, mas tá ótimo, viu? Ficou bom. Enquanto a gente come aqui um pouquinho, mais um pouquinho, a gente vai pro intervalo rapidinho, que na volta do intervalo a gente tem o bolo de Santo Antônio também, né? Sim, o bolo tem uma técnica maravilhosa, tem um segredo, e se eu fosse você, eu não desligava a televisão, porque se o pão foi bom, imagine o bolo. E viva Santo Antônio, viu? Viva então! Você não desliga, fica aí com a gente coladinho, é um pulinho só, a gente vai e volta. Nasci ou não